O crescimento de Bolsonaro no segundo turno dá para caracterizar uma virada? Dá tempo de uma virada até domingo, dia 30 de outubro? Pois é, neste vídeo, bem rápido e sucinto, eu vou mostrar para você por que Bolsonaro tem mais chances de ser eleito nesta reta final. Primeiro, entenda que atrás Bolsonaro não está mais. As pesquisas mais sérias e as pesquisas internas mostram tendência de virada de Bolsonaro. E para você ter uma ideia, foi divulgada agora a terceira rodada Paraná Pesquisas, que é uma das mais confiáveis dos últimos 10 anos. Bolsonaro e Lula estão empatados tecnicamente no segundo turno. Bom, além dessa questão da pesquisa confiável mostrarem literalmente empate técnico, uma outra coisa chama a atenção, que é isso aqui, ó. Empresas de apostas, elas estão mudando os valores. No início do primeiro turno, Lula estava na frente, então pagava-se mais, olha aqui embaixo, ó, pagava-se mais eleições presidenciais para Bolsonaro, porque Lula tinha mais chances de vencer as eleições. Até as empresas de aposta, na última semana, já empataram aqui, ó. Lula com 1,83, Bolsonaro pagando também 1,83. Uma outra questão muito importante que o antagonista divulgou esta semana: probabilidade de vitória de Bolsonaro, 52% contra 48% de Lula, afirma a consultoria. Essa estimativa muito bem feita pelo consultor José Luciano de Matos Dias em um evento do BTG Pactual. Ele faz uma análise muito importante sobre o crescimento de Bolsonaro nos estados e que algumas pesquisas nacionais, por exemplo, o IPEC, que era da Rede Globo, o Datafolha e o IPESP antes, IPEC e IPESP são o antigo IBOP. O IBOP saiu do Brasil justamente porque estava errando demais e tinha denúncias de corrupção. Pagou, levou. Quanto é que você quer me pagar para que eu coloque seu candidato na frente? E isso desestimulou o IBOP internacional, por isso saíram do Brasil. Então ficou o IPEC e IPESP, que coincidentemente a Rede Globo continua insistindo nesses números que estão errando demais. Dava no primeiro turno 14 pontos de vantagem para Lula. Quando encerra a pesquisa, você vai ver que foram só 4 pontos de vantagem. Por que 10 pontos errando, né? Agora veja uma outra questão importante para você fazer a análise e entender por que Bolsonaro tem mais chances. Além dessa probabilidade que foi apontada aqui, que hoje Bolsonaro teria 52% de chances contra 48% de Lula, afirmando essa consultoria, porque Bolsonaro cresceu nos estados e o eleitor de Bolsonaro está mais mobilizado nos estados do que o eleitor de Lula. Então isso chama a atenção e que pode ser vantagem para Bolsonaro na reta final. Agora, uma outra coisa que é muito importante você saber. Quer saber de pesquisa? Olha para Paraná Pesquisas e olha para Veritá. São as duas que mais acertaram nos últimos 10 anos, gente. Não é agora só em 2022, não. Nos últimos 12 anos, as últimas eleições municipais, estaduais e presidenciais, Paraná Pesquisas e Veritá foi as que mais acertaram. E a Veritá, a mais completa até agora, está dando aí Bolsonaro com 51% dos votos válidos e Lula com 48% dos votos válidos. Então, o que acontece? O jornal O Hoje de Goiânia mostra que nessa reportagem que as derrapadas de Lula, tá aqui, ó, derrapadas de Lula diminuem a chance do petista na corrida eleitoral. Então, analise o seguinte: estão tecnicamente empatados, mas faltando 4, 5 dias para a eleição, estão tecnicamente empatados, mas Bolsonaro continua crescendo. Lula bateu no teto, não está crescendo mais, por isso o desespero de tentar tirar votos de Bolsonaro nessa reta final. Vão inventar de tudo, fazer de tudo, mas o que diz aqui essa análise muito bem acurada: pesam sobre os ombros de Lula declarações a respeito do controle da mídia e do agronegócio. O eleitor mais consciente nessa reta final vai fazer essas análises. Como se não bastasse, o candidato também tem se esquivado dos debates, evitando falar sobre indicação de um eventual governo. Então ninguém sabe como é que vai ser, quem vai estar do lado de Lula em um eventual governo. Então as pessoas estão nessa reta final, aquele eleitor que está indeciso, e esse indeciso vai ajudar a definir a eleição, ele vai pensar nessas coisas aqui. Essa análise é muito bem acurada. Então são coisas que você precisa entender. Outro segredo, tá? Se Bolsonaro continuar crescendo em São Paulo, Paraná Pesquisa está dando Bolsonaro crescendo em São Paulo, Tarcísio crescendo em São Paulo, 57 para Tarcísio, 42, 43 para Haddad. Se
Tarcísio, que já alcançou 47,5%, chegar a 60%, de repente aí pode ser a surpresa da eleição. Bolsonaro, por causa do crescimento em São Paulo, ganha a eleição, porque em Minas, Lula não vai crescer mais devido ao bom trabalho que Romeu Zema está fazendo lá. Então, se continuar crescendo em São Paulo, de repente, já empatou em Minas, passou na frente em Minas, São Paulo garante a eleição, mesmo com o resultado da Bahia e de outros estados do Norte e Nordeste, que às vezes em algumas situações não vão ser muito favoráveis, mas os principais colégios eleitorais, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, vão dar Bolsonaro. Mas Bolsonaro está crescendo um pouco mais em São Paulo e um pouco mais em Minas, então aí pode ser a surpresa da eleição. Luiz Alberto, então Bolsonaro já ganhou a eleição? Não, você precisa ir votar. Bolsonaro só vai ganhar, ele tem um voto só, Bolsonaro só tem um voto, eu também só tenho um voto, você tem um voto. Então se você for votar, todos nós formos votar, se a gente for votar, Bolsonaro ganha a eleição. Mas tem 3 aspectos que você precisa observar. Primeiro, o debate da Globo vai ajudar. Quem se sair melhor no debate da Globo, fique de olho, vai ajudar o eleitor indeciso. Outra questão é o Rádio Gates. Lembra aí as inserções de Bolsonaro que foram denunciadas aí pelo PL, pela coligação do presidente Bolsonaro? O TSE vai devolver essas inserções? Isso também pode pesar a favor de Bolsonaro na reta final. E a outra questão é o eleitor motivado, daquela análise que foi feita, né? Mobilizado. E a gente vê isso, esse desejo, a vontade do eleitor na reta final, nos estados e municípios, é a favor de Bolsonaro. Então todas essas coisas contribuem para que Bolsonaro, e aí eu acredito no que a Veritá Pesquisas está mostrando, eu acredito que Bolsonaro pode chegar isso aqui, ó. Eu acredito nesses números aqui. Pelo andar da carruagem, pelo que nós vimos hoje. Luiz Alberto, você cravaria qual número para Bolsonaro e para Lula? O que está nessa pesquisa Veritá? 51 para Bolsonaro, 48 para Lula. Essa é a maior tendência hoje. Mas quem vai dar a resposta se um vai ganhar ou outro é você. Se esse vídeo faz sentido para você, você acha que mais pessoas deveriam ter acesso a essa informação, se inscreva no canal, curta aqui, se inscreva e compartilhe ao máximo para que o brasileiro saiba a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado pelo carinho da companhia, pela confiança e até o próximo encontro.